Senhoras e senhores, uma ótima noite a todos vocês. Neste momento nós estamos ao vivo pela Rádio Câmara e TV Câmara. A você que nos assiste de casa, uma ótima noite. Eu gostaria de iniciar essa solenidade com uma frase de um provérbio grego que diz o seguinte: plantar árvores sobre cuja sombra você nunca sentará é um ato de fé no futuro. Agradecemos a todos pela presença neste evento em que a Câmara Municipal de Assis realiza a entrega do título de cidadão benemérito ao pastor Pedro Barbosa. Iniciamos nossos trabalhos convidando o excelentíssimo Paulo Mattioli Júnior, presidente da Câmara, a tomar assento junto à mesa diretora. Uma salva de palmas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A quem nos assiste também através das mídias sociais da TV Câmara da cidade de Assis. Hoje, 17 de outubro de 2025, começando mais uma sessão solene para homenagear grandes personalidades que tanto se dedicaram em sua vida, em sua trajetória de vida, a causas aqui por nossa cidade, pelo nosso desenvolvimento ou mesmo meio social. A partir de agora, solicito ao mestre de cerimônia que proceda à chamada das demais autoridades e convidados para comporem a mesa de trabalho. Boa noite, Eduardo Vidal. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Eu gostaria de convidar para compor a mesa diretora, ele que é vereador nessa Casa de Leis, pastor Edinho Edson de Souza, por gentileza. Uma salva de palmas. Gostaria de convidar também Tiago Brito, pastor de Maracaí, representando o presidente da Igreja de São Paulo, e o vice-presidente pastor José Wellington Costa Júnior. E também representa a deputada estadual Marta Costa e o deputado federal pastor Paulo Freire. Uma salva de palmas, por favor. Convido agora para fazer parte da mesa diretora o pastor Marcos de Miranda, vice-presidente da Assembleia de Deus do Campo de Assis. Uma salva de palmas. E agora, para fazer parte da mesa também, ela que está representando as esposas de pastores da Assembleia de Deus do Campo de Assis, a irmã Sirlene Varveri da Costa Miranda. Uma salva de palmas. Senhor presidente, gostaria de convidar também para fazer parte da extensão da mesa o pastor Eduardo Campos, primeiro secretário da Assembleia de Deus do Campo de Assis. Uma salva de palmas.
Convido também o pastor Divan Bento da Silva, primeiro tesoureiro da diretoria da Assembleia de Deus do Campo de Assis. Uma salva de palmas. Gostaria de convidar o pastor José Carlos Muniz, segundo secretário do Campo de Assis, Assembleia de Deus. E também o pastor Agnaldo Ananias, segundo tesoureiro da Assembleia de Deus do Campo de Assis. Uma salva de palmas. Neste momento, eu solicito ao meu amigo e vereador, pastor Edinho, que assuma a presidência da sessão para que eu possa recepcionar o pastor Pedro Barbosa, nosso homenageado dessa noite, acompanhado de sua esposa, Márcia Senhorinha Siqueira Barbosa. Composta a mesa de trabalho e toda a sua extensão também, homenageados, autoridades, convidados, familiares, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão solene. Devolvo as palavras ao nosso mestre de cerimônia. Obrigado, senhor presidente. Em nome da Câmara Municipal de Assis, agradecemos as presenças das demais autoridades, o senhor pastor Luiz dos Santos Gomes, de Salto Grande, o pastor Ayrton Gomes de Assis, o pastor Ayrton Gomes da Silva, da cidade de Assis, o pastor Jonathan de Paula, da cidade de Ibirarema, o pastor Rogério de Oliveira, de Cândido Mota, o pastor Ezequiel Pereira dos Santos, da cidade de Tarumã, o pastor Márcio Alessandro, de Ribeirão do Sul, o pastor José Adalto Ananias, da cidade de Assis, Adriano dos Santos, pastor da Igreja da Assembleia de Deus, de Frutal do Campo, e o pastor Silva Silvestre, da cidade de Assis, Assembleia de Deus. Uma salva de palmas, por favor. E também gostaria de agradecer a presença do pastor Paulo Henrique Silveira, da Assembleia de Deus de Assis.
Congratula e parabeniza por essa solenidade, justificando a ausência através de um ofício, o vice-prefeito Alexandre Cobra Vêncio, Alexandre Cachorrão, e também o deputado estadual Ricardo Madalena. Neste momento, eu convido a todos a acompanharem a execução do hino nacional e, em seguida, o hino de Assis. Eu peço a gentileza aqui, Vidal, que convide também para compor a extensão da mesa o nosso diretor da Rádio Cultura FM da cidade de Assis, José Camargo, se faz presente. Claro. Uma salva de palmas, por gentileza. Sendo assim, senhor presidente, eu convido a todos neste momento a ficarem em pé para acompanhar a execução do hino nacional e, em seguida, o hino de Assis. Brasil, uma pátria
terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Para dar continuidade aos trabalhos desta sessão solene, solicito ao mestre de cerimônias que proceda à leitura do Decreto Legislativo 503, de 30 de setembro de 2025. Concede o título de cidadão benemérito de Assis ao pastor Pedro Barbosa, o presidente da Câmara Municipal de Assis, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 3º, no artigo 35, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Assis, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Concede o título de cidadão benemérito de Assis ao pastor Pedro Barbosa. Parágrafo único. O presente título é conferido ao homenageado em reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando em nossa comunidade assisense. Artigo 2º. A entrega do título, objeto deste decreto legislativo, dar-se-á em sessão solene a ser determinada pela presidência da mesa. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Assis, em 30 de setembro de 2025. Paulo Mattioli Júnior, presidente. Senhoras e senhores, neste momento assistiremos a um vídeo produzido pela TV Câmara, contando um pouco da história do nosso homenageado. Nascido em Assis no dia 7 de outubro de 1950, Pedro Barbosa é filho de Jorcelino Barbosa e Aparecida da Mata. Foi na fazenda Novo Destino que cresceu, formando seu caráter e seus valores. A sua história de amor e família começou em 29 de julho de 1978, quando uniu-se em matrimônio a assisense Márcia Senhorinha Siqueira Barbosa. Uma sólida união de 47 anos, abençoada com 3 filhas, Jocilene, Lorraine e Arlanza, e o filho Marcelo, além da alegria de 10 netos. A sua caminhada de fé iniciou-se em 1975, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ordenado pastor em 1984, levou a palavra de Deus a outras cidades, até ser chamado para retornar à sua terra natal. Em 30 de junho de 2000, assumiu a presidência da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Assis, iniciando uma era de notável crescimento espiritual, construção de templos e avivamento. Homem de oração, humildade e incansável vigor, seu legado é de fé e serviço. Em 2025, celebramos seus 75 anos de vida e 25 anos à frente de sua igreja. Marcas de uma dedicação integral a Deus e à comunidade. Por todo este legado que honra o nome de Assis, é muito justo que esta Casa de Leis lhe conceda o título de cidadão benemérito de Assis. Senhoras e senhores, nesse momento eu convido para fazer uso da palavra o senhor vereador Pastor Edinho, por gentileza. Boa noite, senhor presidente Paulo Mattioli, em qual eu cumprimento também toda a mesa, pastores presentes que estão aqui, pessoas que nos assistem através da TV Câmara, Rádio Câmara e toda a mídia.
Muito boa noite a todos e que a paz esteja com todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes, primeiro, quero parabenizar ao nosso presidente da Câmara, que hoje, pastor Pedro Barbosa, completa aniversário. Vou aplaudir o Paulo Mattioli, presidente. Parabéns. Muitos anos de vida, com muita saúde, alegria, paz e prosperidade. E continue, presidente, sendo essa pessoa de excelência que você é. Tenho um carinho enorme pela sua vida, né? E há muitos anos estamos caminhando juntos e pretendo caminhar sempre. Essa pessoa maravilhosa que tem um coração enorme. Que Deus continue te abençoando, Paulo Mattioli, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Que noite festiva, pastor Pedro Barbosa. É uma noite maravilhosa de reconhecimento, né? Nossa querida irmã Márcia, que Deus abençoe, Tiago e também o pastor Marcos de Miranda e a sua esposa, essa mesa composta e a extensão da mesa, Eduardo Campos, pastor Ivan, todos os pastores estão presentes aí, e todos aqui nessa noite festiva, noite que a cidade de Assis está fazendo uma justa homenagem ao pastor Pedro Barbosa, esse homem que é um exemplo de evangelização, um pregador, um anunciador da palavra de Deus, e essa casa faz uma justa homenagem, como cidadão benemérito, dos trabalhos, daquilo que o Senhor tem feito em nossa cidade, através da evangelização, levando o amor de Deus para as pessoas, levando a palavra de esperança num mundo tão conturbado que vivemos, homens que se dedicam, se colocam, né, à frente da batalha para poder levar o evangelho da paz, o evangelho que anuncia Jesus Cristo, esperança para o mundo. E eu fico muito feliz, pastor, fico muito feliz de poder estar aqui nessa noite para poder estar junto nesse reconhecimento. O reconhecimento do brilhante trabalho de evangelização em nossa cidade e toda a região, através das igrejas Assembleia de Deus do Belém, a qual eu tenho um carinho e respeito muito grande, porque minha raiz é assembleana, né, pastor? O meu avô Leopoldo Domingues Pereira, e também a minha avó Sebastiana, que hoje estão lá na glória, um dos pioneiros, né, da Assembleia de Deus. E o vô Leopoldo, eu estou no ministério sempre olhando ele como referência. Eu era pequenininho, eu ia lá na Sebastião Leite Canto, 515, não. Eu não esqueci, pastor. Ia lá, era pequenininho, e era a época do pastor Tenório, e depois veio o pastor José Batista, isso? Tenório, antes de Tenório, depois Zé Batista, né? E depois o senhor. Exatamente, né? Então, eu era pequeno, e o vô Leopoldo levava eu lá na igreja, e nós tínhamos também a congregação da Ouro Verde, que nós íamos lá, né? E os primeiros passos, né? O meu vô, por isso que tem esse foguinho assembleano, eu gosto disso. Então, eu fico muito feliz, né? Mas as minhas raízes, e eu tenho um respeito muito grande, né? Eu tenho um respeito muito grande pelas igrejas Assembleia de Deus. A minha mãe também, Luzia, também, ela assembleana, né? E depois, como a quadrangular era pertinho de casa, eu era menininho de tudo, corria também na quadrangular. E hoje estamos como pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, mas eu nunca esqueço das nossas raízes, né? Aonde, né, a gente aprendemos também as primeiras letras. E eu fico muito feliz dessa grande homenagem que a Casa de Leis está reconhecendo o pastor Pedro Barbosa pelo brilhante trabalho que tem feito em nossa cidade, juntamente, né, com a sua esposa, a irmã Márcia, né, que sempre ao lado. Né, isso aí como é importante, né, ter a esposa do lado, né, sempre intercedendo, orando, como diz a palavra de Deus, uma auxiliadora. E a palavra de Deus diz algo, aquele que, em Salmo 126, 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos, trazendo resultado. O Senhor é aquele que leva a preciosa semente, a palavra de Deus. E muitas vezes, quanta luta, né, pastor? Quantas situações que o Senhor enfrentou,
que muitas vezes, humanamente falando, não conseguia. O Senhor colocou o joelho no chão, resolveu. Humanamente eu não conseguia resolver, mas quando se coloca o joelho no chão e coloca diante de Deus, a resposta vem dos céus para a terra. E assim Deus tem sido na sua vida, pastor Pedro, um homem de oração. Em vez em quando eu vejo o senhor orando nas matas, orando, assim, sabe, intercedendo. Eu falei, meu Deus do céu, é um exemplo para nós. Tem que pegar esses bons exemplos de homens como o senhor, que tem dedicado tempo de oração e amor às pessoas. E por isso que a igreja cresce bastante, a Assembleia de Deus tem crescido em toda a nossa região, em todo o Brasil, né? Mas homens como o Senhor, que colocam o coração no reino e tem feito a vontade do Senhor. Por isso, o resultado, recompensa para aqueles que pregam a palavra, anunciam o Evangelho, e essa linda igreja aí, os irmãos festejando e comemorando com o Senhor essa recompensa. Quero parabenizar o nosso presidente Paulo Mattioli pela iniciativa, presidente. Parabéns, né? E toda a casa que aprovou por unanimidade essa honraria ao pastor Pedro Barbosa. E como eu gosto de dizer, a palavra de Deus diz, Paulo plantou, Apolo regou e Deus quem dá o crescimento. Então tem muito para crescer, muito a igreja de Cristo, muitas almas para ganhar para Jesus. Então, pessoal, que Deus continue abençoando e essa linda homenagem, justa homenagem ao nosso querido pastor Pedro Barbosa. Deus abençoe a todos. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o pastor Marcos de Miranda. A minha saudação a todos nesta noite é com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos, mas quero me dirigir primeiramente aqui ao presidente da Câmara, nosso querido amigo Paulo Mattioli, e também louvar a Deus pela sua iniciativa propositura de, nesta noite, entregar esta justa homenagem ao nosso querido pastor Pedro Barbosa, e lhe saudando, saudo todos os vereadores que contigo, o presidente, compartilharam desta propositura, aprovando ela por unanimidade. Saúdo o nosso nobre e ilustre vereador, pastor Edinho, e lhe saudando, saudo a todos os vereadores e a toda a mesa aqui composta nesta noite festiva. Cumprimento o nosso presidente da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa, aqui representado pelo tão nobre pastor Tiago Anacleto, pastor da igreja em Maracaí, também um amigo nosso, e o pastor José Wellington, nosso presidente nacional. É presidente do nosso ministério, Igreja Assembleia de Deus, é presidente da nossa convenção de pastores do estado de São Paulo e também presidente de honra da nossa convenção nacional CGADB. Está muito bem representado aqui pelo pastor Tiago. Ele também aqui representa o nosso vice-presidente do ministério, pastor José Wellington Costa Júnior, a quem saudamos, e também os nossos deputados, deputada estadual Marta Costa e deputado federal Paulo Freire. Saúdo a todos aqui presentes e, especialmente agora, nosso homenageado, porque pastor Pedro merece
esta honra. Sei que ele não vai se envaidecer e tomar para si essa honra. Pastor Pedro é um homem muito humilde e que tudo que ele recebe, ele atribui e devolve em honras e glórias a Deus. Quem tem cuidado do Senhor, mantido, dado vida e saúde. Cumprimento também a senhora, sua esposa, nossa querida pastora, irmã Márcia Barbosa, que sem a senhora também, pastor Pedro, não conseguiria levar tamanha carga, tamanha responsabilidade que ele tem no nosso ministério e na nossa igreja. Irmã Márcia, sinta-se também abraçada por todos nós. Nós a amamos, tão quanto amamos o nosso pastor. Minha esposa, Marcilene, você sabe que eu te amo, né? E no seu nome, cumprimento todas as mulheres, tanto presentes quanto aquelas que estão nos assistindo. Pastor, eu fiquei pensando o que falar num dia tão especial como este, mas lembrei-me de algumas palavras de Jesus. Nós estamos, nesta semana, presidente Paulo Mattioli, comemorando datas importantíssimas na vida do nosso pastor. E esta homenagem, ela veio assim, veio encaixar e abrilhantar e reforçar tudo que a igreja tem, nesta semana, vivido com o nosso presidente, pastor Pedro Barbosa. Ele completou, no último dia 7, 75 anos de vida, com muita saúde, com muita disposição, com muita graça e unção, e completou 25 anos no mês de junho, 25 anos de presidência das Igrejas Assembleias de Deus, nessa jurisdição, Campo de Assis, que vai de Ribeirão do Sul, Salto Grande, até aqui quase perto do Paraná, Pedrinhas, Florínia. Então, temos nesta região mais de 10 igrejas, mais de 10 cidades, onde o pastor lidera, e na cidade de Assis, mais de 20 igrejas, ou quase 20 igrejas, que estão sobre a responsabilidade do nosso pastor. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil completou também 114 anos. É isso, pastor Tiago? 114 anos. A Igreja Assembleia de Deus. Se tornou a igreja pentecostal, a maior igreja pentecostal do Brasil e do mundo. A Igreja Assembleia de Deus no Campo de Assis, ela também completou, agora, mês de junho, também mais de 80 anos. E durante todos esses anos, Deus preparou homens que amam a palavra, que amam a Deus e que dedicam as suas vidas ao ministério, às pessoas. E nesses últimos 25 anos, o Senhor tem escolhido, Deus tem escolhido o pastor Pedro para ocupar este cargo tão elevado, mas de tamanha responsabilidade. A Igreja Assembleia de Deus, nesses 25 anos, cresceu muito, em tudo. Em número de membros, congregados, em departamentos. Pastor Pedro, sobre a sua liderança, a igreja cuida desde o bebê até o mais ancião. Nós temos na nossa igreja vários departamentos e o olhar do pastor Pedro tem sido para todas as faixas etárias. Mas, mais do que isso, o pastor Pedro não tem cuidado só dos membros e congregados da Assembleia de Deus. Ele é muito conhecido como um homem de altar, um homem de oração, que ora por pessoas de todos os estados, de todas as igrejas, de todas as religiões e de todo o mundo. Pastor Pedro não tem hora,
ele recebe muitas ligações e muitos pedidos. Ele atende as pessoas humildes, as pessoas que sofrem, faz visitas em todos os horários, visitas em hospitais. Então tem sido, pastor Pedro, um canal de Deus para trazer esperança, conforto, fortalecimento às famílias e às pessoas mais necessitadas. Então esta homenagem é muito justa e nós louvamos a Deus pela oportunidade de nosso pastor receber tamanha honraria. Para terminar minhas palavras e não delongar mais, eu me lembrei das palavras de Jesus, quando ele mesmo disse, em João capítulo 12, que ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não anda em trevas. O maior problema do homem é não ter direção, é andar sem saber que caminho seguir. Mas o Senhor, ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele veio aqui para iluminar as trevas da qual vivia a humanidade. Mas tem uma outra palavra muito interessante, que aí eu termino as minhas, quando no Evangelho de Mateus, o Senhor, ele diz, vós sois a luz do mundo. Veja que lindo. O Senhor disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas o Senhor também disse que nós devemos ser a luz do mundo. Pastor, eu pensei muito ontem, nessa semana, e não vinha outro texto na minha mente, a não ser este. Vós sois a luz do mundo. O Senhor não tem luz própria, mas o Senhor recebeu daquele que é a resplandente luz. O Senhor recebeu dele esta luz e tem iluminado muitas vidas por onde o Senhor tem passado. O que mais o mundo precisa hoje é desta luz, desta direção, e o Senhor tem sido isso. O Senhor tem testificado de Cristo. E mais do que isso, não só testificando e propagando o evangelho de boas novas, mas também dando o exemplo de uma verdadeira luz. O Senhor é muito parecido com Cristo. O seu amor é o amor ágape, aquele que o Senhor recebeu de Deus. Por isso, tem inundado todas as pessoas que estão ao seu redor. O Senhor disse que uma luz não pode ser escondida, que não tem como a luz estar debaixo da mesa e o seu brilho ser ofuscado. Esta homenagem diz isso. O Senhor é uma luz e não tem como esconder, e por isso Paulo Mattioli propôs agradecer e lhe honrar pela luz que o Senhor tem sido nesta cidade, nesta região. Parabéns, pastor Pedro, que Deus lhe abençoe muito, no nome de Jesus. É o senhor presidente Paulo Mattioli. Pelo jeito, hoje vai estar difícil para o senhor discursar, viu? Vai estar difícil para o senhor fazer o uso da palavra hoje, ó. E para ficar mais difícil ainda, eu convido agora para fazer o uso da palavra o pastor Tiago Brito. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, senhor Paulo Mattioli. É uma alegria
estar aqui nesta noite e na pessoa do senhor, eu cumprimento a todos os vereadores, servidores e funcionários da Câmara. Meus cumprimentos também nesta noite memorável ao pastor Edinho, vereador também desta casa e um amigo. Deus abençoe, pastor Edinho, uma alegria estar aqui hoje compartilhando desse tempo com o senhor. A toda a mesa e também ao homenageado pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Assis, pastor Pedro Barbosa, sua esposa, irmã Márcia Barbosa, e toda a sua prole, que está também presente nesta noite. Cumprimento na pessoa do vice-presidente da igreja, o pastor Marcos de Miranda, a todo o ministério, pastores, famílias e irmãos em Cristo. Que Deus abençoe. Cabe a mim, nesta noite, senhor presidente, representar com alegria e honra nossos ilustres pastores e deputados. Uma grande responsabilidade. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Confradesp, a Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo, bem como também do Ministério do Belém, em São Paulo. Pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente da Confradesp e presidente da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Também a nossa deputada estadual, irmã Marta Costa, e o deputado federal, pastor Paulo Freire. Uma noite memorável, que ficará registrada nos anais desta Casa de Leis e do município de Assis, a conferência do título honorífico de cidadão benemérito ao nosso companheiro, pastor Pedro Barbosa. Um homem honrado, abençoado, feliz, íntegro e exemplar. Honrado por sua família, sua igreja, pelo ministério, e que nossos pastores que hoje represento, pastor José Wellington e pastor Wellington Júnior, e os nossos deputados, têm elevada e distinta consideração, com toda certeza, pelo legado que o pastor Pedro tem construído nesta cidade, na área social, física e espiritual, alcançando vidas e famílias inteiras com sua fé, dedicação, devoção e fidelidade. Parabéns, pastor Pedro Barbosa, por todo o trabalho dedicado e que segue dedicando. Tenho absoluta certeza que todos presentes nesta noite se alegram e ratificam os preciosos frutos do vosso ministério, que inspira a sua geração e as que estão por vir. Concluo com o versículo da palavra do Senhor, registrado em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, e passo a ler. Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Eu não tenho dúvidas que Assis é privilegiado de ter este homem de Deus. A honra é merecida. Pastor Pedro, senhor presidente desta casa, a nossa alegria, o nosso cumprimento. Saudações fraternas a todos presentes e parabéns ao homem de Deus, que reconhecido é pelo nosso Senhor, por esta cidade, pela igreja e todo o ministério do Belém. Deus abençoe, muito obrigado, senhor presidente. Uma ótima noite e que siga esta linda festa. Deus abençoe. Gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra o presidente dessa Casa de Leis, Paulo Mattioli Júnior. Dispenso. Brincadeiras à parte.
A sessão solene é assim, né, Edi? A sessão ordinária. Nesse momento, o presidente só tem 1h20 para falar, fiquem tranquilos. Eu vou pedir ao meu amigo pastor Edinho que assuma a presidência dessa sessão solene para que a gente possa usar da palavra. Amigo e irmão, pastor Edinho, muito boa noite. Em seu nome, eu cumprimento a todos os nossos colegas vereadores que aprovaram por unanimidade essa homenagem aqui que está acontecendo essa noite aqui na cidade de Assis. Obrigado, um amigo verdadeiro de todas as horas, e em todas as caminhadas nós estamos juntos, Edinho. Às vezes tem propósitos ainda maiores para a nossa vida, vamos aguardar o tempo de Deus. Cumprimentar pastor Marcos Miranda, sua esposa aqui também, a Silene. Olha, pastor Marcos, muito obrigado aí pelo carinho, pela retaguarda que o senhor tanto dá, porque tamanho sucesso e longevidade de toda essa trajetória, desses 25 anos de presidência do nosso pastor Pedro Barbosa, à frente da Assembleia Belém, da cidade de Assis, tem também muito, porque o senhor está sendo ali uma pessoa honrada por Deus, que vem administrando junto, e isso faz toda a diferença para a nossa cidade. Pastor Tiago, obrigado pelo carinho, conheci com aqueles meninos que eu já vou cumprimentar daqui a pouco ali, o pastor José Wellington, que figura, pastor Pedro Barbosa, adorei. Em 3 minutos, ele deu a palavra dele, todo mundo entendeu. Não precisamos mais ninguém falar nada, todo mundo entendeu ali, foi sossegadinho e uma bênção realmente. Parabéns por estar aqui nos representando aí, deputado Paulo Freire, deputada Marta, todas eles. Homenageado primeiro aqui, deixa eu ir ali, daí eu vou voltar, porque daí eu vou ficar com o senhor aqui, tete a tete. Pastor Eduardo Campos, pastor Divan, também aqui o nosso querido Muniz, Aguinaldo, Zé de Camargo, que honra tê-los aqui. A Lorane está ali conosco, o pastor Felipe, estão ali, ó, gerações, os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, o que vem depois? A vida do senhor é longeva. E aqui eu quero falar como é que começou isso, pastor Pedro Barbosa, irmã Márcia. Uns 4 anos atrás, eu indo lá conversar na casa do pastor Pedro Barbosa, igual o Marcos de Miranda, pastor falou aqui, recebe a todos, e orações e tudo mais. E naquela noite, Zé Camargo, com todo o carinho e amizade que nós temos de 50 anos, vamos parar por aí os números. O que aconteceu naquela noite? O pastor Pedro Barbosa também abriu o coração comigo, estávamos nós dois ali, e ele abriu o coração dele comigo, e falou: Matioli, estou passando uma turbulência que eu não sei por que Deus mandou para mim, mas mandou. Vamos estar aí dando sequência em razão de injustiças que vêm do ser humano, do homem. Eu lembro. Aquilo tocou meu coração ali, já. Deus mostrou para mim, e eu não sabia o que ia ser. Porque eu não estava com mandato, pastor Edinho, eu não estava com nada. Nós estávamos fazendo um trabalho de oração pela cidade de Assis, de avivamento da cidade. E Deus falou: vai ter o dia da gente honrar o pastor Pedro Barbosa. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Daí eu comecei a conversar com o pastor Eduardo Campos. Figuraça, que gente do bem. Olha, pastor Eduardo, fantástico, todos os senhores. E eu falava... Aí eu saí candidato, nós dois mais uma vez juntos, eu e o pastor Edinho, a gente sempre disputa junto as eleições, ganhamos a vitória, Deus abençoou. Aí eu ia no pastor Eduardo: pastor Eduardo, está na hora, vamos fazer uma homenagem para o pastor Pedro Barbosa? Ele falava: acalma seu coração, Matioli, vai ter a hora certa. Igual o pastor Edinho fala para mim: acalma seu coração, você está muito ansioso, vai ter o dia certo. E passa ali mais uns 6 meses, pastor Eduardo Campos, eu preciso do histórico do homem lá, manda para mim, Deus está falando que eu tenho que honrar. Aí, que ele tem que honrar o filho dele.
pastor Eduardo, não chegou a hora ainda, Matioli. Calma, na hora certa nós vamos fazer. Tá. E aí, passados aí, Edinho, praticamente quase 8 meses, né? O pastor Eduardo veio fazer uma visita, fez as orações e falou assim, Matioli, e a gente tem, agora chegou a hora. Eu falei, do quê? Nem sabia, mas o quê? Agora nós vamos fazer a homenagem, porque vai estar acontecendo tudo aquilo, irmã Márcia, que o pastor Miranda falou aqui. 25 anos de presidência, 75 de idade, mais 47 anos de casamento. Então, agora chegou a hora, está aqui o histórico. Aí apresentamos aqui para o plenário da Câmara Municipal de Assis e foi aprovado por unanimidade. Todos os 15 vereadores aprovaram por unanimidade essa homenagem que está sendo feita aqui essa noite para o senhor, reconhecendo como um filho legítimo, benemérito da nossa cidade, que é feito através daquelas pessoas que abrem mão de si pelo próximo, que abrem mão do dia a dia familiar para atender a comunidade, que abrem mão, muitas vezes, de questões diversas da vida para dar o seu melhor a Deus. São pessoas abnegadas aqui da terra para o chamado de Deus. E foi isso que tocou o coração. Então, naquele momento, Deus colocou aqui, a todos os vereadores, foi aprovado a honraria, e hoje nós estamos aqui fazendo essa entrega, porque Deus permitiu entregar ao Senhor. Ele gostaria muito que o Senhor fosse honrado. Então, nessa noite, é dizer sim. Eu agradeço a Deus por essa honraria, porque o Senhor permitiu. E o Senhor é merecedor, muito. E Pedro Barbosa, todos falaram aqui. Tem algumas pessoas, a Lorane sabe disso, está aqui. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Pastor Pedro Barbosa, às vezes, pastor Edinho, a gente se conhece não de tanta longa data, uns 10 ou poucos anos, mas é como se a gente conhecesse há 50 anos ou mais, né? Então, é nesse sentido que eu falo para vocês, quanto é emocionante a gente dar aqui as homenagens em vida às pessoas. Temos as homenagens póstumas, que são muito importantes, para eternizar pessoas queridas e que tanto se lutaram pela nossa cidade. Temos as homenagens póstumas, mas as homenagens em vida geram isso que nós estamos vendo hoje aqui, a oportunidade de olhar no olho da pessoa e falar o quanto ela é especial, ou para nós, ou para a cidade, ou para a família. Tivemos também aqui a oportunidade, irmã Márcia, pastor Pedro Barbosa jamais também conseguiria estar onde foi, se Deus não tivesse colocado a senhora de companheira dele, esses 47 anos e mais um pouco ainda de namoro. Por quê? Porque a vida de um pastor, e principalmente depois que se tornou um dos grandes presidentes da história da Assembleia de Deus da região de Assis, se não um grande em todo sentido, mas um dos maiores líderes religiosos, o que acontece? É porque Deus colocou alguém com muita sabedoria ao seu lado para contornar todas as questões familiares, que o senhor tem tranquilidade de exercer a função. E tem dificuldades em todo segmento. Pastor Pedro Barbosa é fantástico. Tem dificuldade na família? Tem. Todos nós temos. Temos várias que a gente chama de turbulências. Eu estou dando esse nome aqui, que nós vamos... E daqui a pouco eu vou mostrar o porquê que eu falo tanto em turbulência. Mas, irmã Márcia, a senhora realmente é um anjo que Deus mandou aqui na terra para ajudar pastor Pedro Barbosa na árdua missão que ele tem de abençoar tantas vidas que nem nós temos aqui. Quero aqui, já partindo para a parte final, não menos importante, pastor Edinho, 1º de janeiro, sento eu e aquela jovem ali, ao lado do Vidal e da Andressa, a Edilene, ela que nos assessora na Câmara há mais de 20 anos, ela fala, Paulinho, porque você está de presidente da Câmara, meu amigo Zé Camargo. E aí, vamos abrir a agenda, né?
Falei, Edilene, eu não quero nem ver a agenda, só não me marca nada dia 17 de outubro. Porque é uma data muito especial. Não só o meu, Edinho, mas o aniversário da Edilene também. Aí chega o pastor Eduardo Campos e fala assim para mim, Matioli, tá tudo certo. Tudo certo. Quarta-feira, a reunião vai ser lá na igreja, o culto e tudo mais. E a gente precisava entregar na semana, para ficar tudo ali, o pessoal vai estar aí, tudo, as autoridades. Falei, fechou. Chama a Andressa, fala, Andressa, traz a agenda de outubro. Edinho, tudo preenchido. Qual que era a única data que estava livre na agenda? Aí, eles viraram para mim assim, eu falei assim, eu falei que ia ser uma noite especial, por isso estava reservada para o pastor Pedro Barbosa. E aí, a Edilene já entra no clima e falou, se você vai trabalhar, eu também vou. Então, tá vendo, deixa lá, depois nós comemoramos isso aí. Aí, essa foi a parte do aniversário. E tem uma historinha que fala o seguinte, uma criança, pastor Pedro Barbosa, ali seus 8, 9 anos, pastor Aguinaldo, o que aconteceu com aquela criança, pastor Divan? Ela estava num avião grande, 300 passageiros. O avião decolou. E turbulência daqui, turbulência de lá, e turbulência daqui, turbulência de lá, chacoalhava o avião forte. E aquela criança calma, serena, com um gibizinho na mão. Não tinha reação, estava calma, e todo mundo gritando e tudo mais. E a criança calma naquele avião, não demonstrava uma paz, um silêncio irritante. Ou melhor, um silêncio ensurdecedor. Aí, o que aconteceu ali naquele momento? Outra turbulência muito forte. Aí depois o avião entrou numa fase que terminaram as turbulências e avisaram que poderiam já andar pelo avião e tudo mais. E uma pessoa ficou incomodada com aquela situação e foi até aquela criança, aquele menino de 8 anos. Falou, olha, eu estou admirado, a turbulência que nós passamos aqui, e você, calmo, tranquilo, sereno, nada incomodava você nessa turbulência do avião, todo mundo assustado e você calmo. Como é que você consegue, garoto? E ele falou assim, pastor Pedro Barbosa, é que o meu pai é o piloto. Por que tudo dá certo na vida do pastor Pedro Barbosa? Falou que não ia ter turbulência? Teve muitas, e terão outras. Mas ele sereno, calmo, com a Bíblia embaixo do braço, porque o piloto dele é só Deus, tem piloto melhor? Não tem. Então, pastor Pedro Barbosa, eu finalizo aqui, já agradeço também, já vou convidar daqui a pouco o pastor, meu amigo Eduardo Vidal, estou profetizando tua vida aqui já. E aqui, que eu já vi, conseguiu chegar a tempo a nossa prefeita municipal, Thelma Espera. Muito obrigado. Ela está hoje à noite representando a cidade em 5 lugares diferentes. Ela falou, eu já volto, Matheus. Ele voltou e vai dar tempo para vir aqui discursar para o nosso querido homenageado, pastor Pedro Barbosa. Muito obrigado de conseguir a sua presença aqui. E pergunto a todos aqui, quem foi a pessoa mais importante do mundo em 1748? Quem foi a pessoa mais importante do mundo em 1612? Pastor Pedro Barbosa tem a resposta. Se a gente pensar como ser humano, nós não vamos lembrar, o dia que a gente partir, não vai dar poucos anos depois, Edinho, pouca gente vai lembrar. Agora, se a gente pensar como o pastor Pedro Barbosa pensa,
ele tem a resposta. Quer seja quando foi, a pessoa mais importante do mundo, se a gente pode falar assim, é Deus. Obrigado a todos, parabéns ao mais novo cidadão benemérito de nossa cidade. É, gente, e olha que ele disse que não ia ter palavras hoje, né? Senhor presidente, assim como o senhor disse, eu gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra a prefeita municipal de Assis, professora doutora Thelma Gonçalves Carneiro Espera de Andrade. Uma salva de palmas, por favor, gente. Senhor presidente, deu tempo. Que bom, que bom. Jamais poderia faltar nesta noite tão memorável. Quero cumprimentá-lo, pastor Pedro, sua esposa, todos aqui que compõem a mesa, o pastor Edinho, que é um dos nossos vereadores queridos aqui da nossa Câmara. Quero cumprimentar o Vidal, em nome de quem estendo a toda a equipe da Câmara, que, olha, estão trabalhando para valer, hein? Todas as noites praticamente. Cumprimentar todos os pastores, todos os familiares, todos os amigos, os irmãos da igreja. E quero aqui me dirigir ao meu querido Maurinho, né? Um filhão, sempre presente nas nossas vidas, em oração. Muito obrigada, viu, Maurinho? Ele sempre me escreve 4h30, 5h da manhã, em oração por você. Que coisa linda, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. E é uma noite diferente, uma noite em que nós fazemos questão, pastor Pedro, de estar aqui. Eu quero lembrar aquele texto de Provérbios 4:18, que diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Alguém aqui já parou para ver a aurora? Não é demais? O crepúsculo é bonito, mas a aurora é mais bonita. E o nosso rei Salomão, vestido em sua sabedoria tão grande, ele disse essas palavras e se reportou à vereda do justo. Essa analogia, pastor Pedro, ela cabe aqui nesta noite. Nós estamos aqui numa noite em que toda honra e toda glória é ao nosso Deus. Mas o justo está sendo valorizado. O justo está sendo destacado, reconhecido. E quando eu olho para a sua vereda como justo, é como a luz da aurora. E o Senhor foi brilhando, 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 e chegou em Assis. E o Senhor está brilhando na nossa cidade. O Senhor está esparramando a luz de Jesus, porque o justo reflete a luz de Cristo aqui. Que coisa maravilhosa! E o Senhor vai continuar brilhando muito, até ser dia perfeito. O dia em que nós estaremos diante da glória do Senhor, face a face, no dia em que nós estivermos desfrutando da perfeição das promessas do nosso Deus. E eu quero dizer aqui, meus queridos, meu querido pastor, o Senhor brilhou na minha vida, o Senhor foi bênção na minha vida. No momento em que eu dizia assim, Jesus, eu estou aqui numa situação tão
diferente, inusitada, numa campanha política que eu nunca imaginei estar, nunca desejei isso. E agora, Senhor, de repente, brilhou a luz. Aparece o pastor Pedro para orar comigo. E naquele dia, Deus me visitou, pastor Pedro. Deus renovou as minhas forças. E aquele dia eu vivi o que esperam no Senhor, são como águias que voam. E com a oração que o Senhor fez, me entregando nas mãos do Altíssimo, o brilho que Jesus deu em sua vida me alcançou e me colocou em pé. E hoje eu estou aqui. E eu sempre digo para o pastor Edinho que a coisa mais gostosa é de ser servo de Deus. Porque a gente não busca glória para nós. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Quando nós abraçamos uma pessoa, é porque nós queremos que o brilho de Cristo, que a glória de Deus alcance as pessoas. Então, nesta noite, nós estamos aqui para engrandecer o nome de Deus, mas para dizer, pastor Pedro, glórias a Deus pela sua vida, glória a Deus, porque ainda há justo na terra, e a luz de Cristo está brilhando na sua vida, e nos tem alcançado. E essa luz, certamente, presidente, vai estar e continuará alcançando a sua vida como aniversariante da noite, Edilene, que vocês sejam alcançados por essa luz, que essa luz possa acompanhá-los. E eu me lembro, não me estendendo aqui, mas eu lembro do povo de Israel saindo do Egito, no deserto, passando por aflições, sem ver nada, sem ver uma folha verde, sem ver nada diante deles, mas havia uma sombra durante o dia, e uma luz, uma tocha de fogo que os dirigia durante a noite. Que esta luz, nosso presidente, possa acompanhá-lo em toda a sua trajetória. O Senhor é muito importante para a nossa cidade, o Senhor é muito importante para esta casa de leis, que Deus o revista com este brilho que temos visto na vida do pastor Pedro também. Que Deus abençoe a todos. Vamos prosseguir sabendo que a luz de Jesus está sobre nós e que nós precisamos refleti-la por onde quer que passarmos, assim como temos o nosso exemplo e a nossa inspiração. Obrigada, pastor Pedro. Muito obrigada. Boa noite. Senhor presidente, se o senhor me permite, eu gostaria de quebrar um pouquinho do protocolo. Já que o senhor está me chamando de pastor hoje aqui, primeiramente eu me sinto muito honrado e, em nome do pastor Pedro, eu gostaria de fazer um agradecimento, porque foi em uma Assembleia de Deus que eu cantei pela primeira vez na minha vida, que foi na Assembleia de Deus, ali no Parque das Acácias, quando ainda era ali. Eu lembro que uma vizinha da minha mãe, uma vizinha nossa, me puxou, era uma data comemorativa, Dia das Crianças, se eu não me engano, e me levou para lá, e lá eu cantei pela primeira vez. E a igreja, a Assembleia de Deus, a igreja evangélica, no contexto geral, é uma igreja que ela tem o poder não só de resgatar almas para Cristo, mas de mostrar o que a gente pode ser em Cristo, o que a gente nasceu para ser em Cristo. E é isso que a igreja faz. E em nome do Senhor, pastor, eu gostaria de agradecer e de deixar o minha eterna gratidão por isso, por poder
saber que eu poderia cantar um dia, e foi ali, naquele momento, porque eu nunca nem tinha cantado na vida. E por isso, pastores como o senhor, como todos vocês que estão aqui hoje, conseguem nos mostrar essa luz que foi tão falada hoje aqui, né? Essa luz que nós temos, porque Cristo nos dá essa luz. E se não existissem pastores como vocês, seria difícil de enxergar isso em nós, né? É um pontapé ali que todo mundo precisa. Então, muito obrigado, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ao passo que já que o senhor falou que o senhor cantou lá pela primeira vez, Eita lá. já que o senhor provocou a quebra desse protocolo, eis que aquele jovem cresceu, hoje ele é um The Voice Brasil, chegou à semifinal, 5 fases. Eu não sei que música o senhor cantou, mas se não lembrar, porque não sei quando foi também, mas alguma capela o senhor tem que fazer para nós, pelo menos uns 20 minutos, uns 20 segundos. Louco, rapaz. Pelo menos uns 20 segundos, tem que sair alguma coisa aqui agora. Ó, eu não lembro a música que eu cantei naquele dia, tá? Mas eu vou cantar um pedacinho que eu sei que todo mundo sabe, que o assembleiano de verdade, ele sabe, né? Bom, gente, me ajuda. Ai, você me bota em cada uma, né? Oi. Não fui eu que quebrei o protocolo. Bom, com a ajuda de vocês, então, tá? Olha, gente, pelo amor de Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Deixa eu ouvir a voz de vocês agora, vai. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Aleluia. Tá sofrendo, louve. Seu louvor invade o céu. Aleluia. Que honra, gente. Maravilha. Obrigado, presidente, por essa honra. Rapaz. Bom demais. Quando eu falei dia 1º de janeiro, 17 de outubro ia ser um dia especial, Eita. confia, Dilene, guarda a data que acontece isso. Daqui a pouquinho, assim, ao término da sessão solene, nós vamos ter um momento aqui para que nós possamos aqui louvar e agradecer ao Senhor. Tá com você agora, Eduardo Vidal. Rapaz, eu tô até tremendo aqui, gente. Eita, né? Cantar no The Voice é muito fácil, presidente. Agora, cantar diante do povo de Deus, aí as pernas tremem. Porque aí o negócio é diferenciado, né? Não é não? Bom, então, nesse momento, senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor, que é o autor desse decreto e presidente dessa Casa de Leis, para se dirigir aqui à frente, nesse lugar de destaque, que nós vamos chegar ao nosso momento mais especial dessa noite. Eu peço mais uma vez a gentileza do nosso pastor Edson de Souza, que assuma a presidência, e peço a gentileza que a prefeita municipal de Assis, Thelma Espera, me acompanhe, por favor. Bom, senhoras e senhores, neste momento eu gostaria de convidar o nosso homenageado dessa noite, junto com a sua esposa, Márcia Senhorim Siqueira Barbosa. Pastor Pedro, por gentileza, vamos se colocar aqui à frente.
Porque chegou o momento, gente, o momento da entrega nesse dia maravilhoso. Senhoras e senhores, com muitas palmas neste momento, o nosso homenageado vai receber das mãos do presidente Paulo Mattioli Júnior e da prefeita Thelma Espera o título de cidadão benemérito de que é merecedor e muito honra a Câmara Municipal de Assis. Gostaria de pedir também, pessoal, para toda a mesa nesse momento descer aqui para fazer a foto, a extensão da mesa também, por favor, porque essa foto vai ficar para a história da cidade de Assis, hein? Junta lá, pessoal, ó. Junta bem aí. Maravilha. Aí, ó. É igual time de futebol, gente. Senhoras e senhores, podem se colocar nos seus lugares. Como hoje é uma noite especial, nós também temos uma homenagem e uma honraria à esposa do pastor Pedro, a dona Márcia Senhorinha Siqueira Barbosa. Muitas palmas, gente, para essa homenagem também, maravilhosa. Senhor presidente Paulo Mattioli, junto com a Câmara Municipal de Assis, nosso amigo, nosso vereador pastor Edinho, fez questão de honrar a dona Márcia nessa noite tão especial. Por favor, todos podem se colocar nos seus lugares. Eu já queria aproveitar aqui para convidar o pastor Pedro para fazer o seu pronunciamento. Pode deixar que eu segure essa placa para o senhor, senhor? Deixa que a gente guarda aqui. Pastor, fica à vontade, viu? A voz de... Vamos, o dia que o senhor quiser. Saúde a todos com a paz do Senhor. Como é sempre, eu começo o culto quando eu tenho oportunidade. Vamos continuar dando glória a Ele. Vamos continuar exaltando a Ele e amando-o de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, porque Ele é o único Deus verdadeiro, a quem devemos amar de todo o coração. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu já tenho dificuldade de falar e quando eu me emociono,
Vai ficar mais difícil ainda, né? Mas, primeiro agradecendo ao Senhor, né, para depois fazer os cumprimentos aos nossos amados. Eu me encanto muito com a palavra de Deus, principalmente do amor de Deus à humanidade e às pessoas. Isaías 43 e o verso 7 diz assim: eu chamei, se referindo ao homem, e serve para o sexo feminino também. Eu chamei, eu fiz, eu trouxe, eu criei para a minha glória. Essa é o principal objetivo do Senhor. Tanto é que Ele acompanha a vida de todos nós. Quando Ele expressa para Jeremias, Ele disse: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei, e as nações te dei por profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estou aqui agradecendo ao Deus eterno que fez isso nas nossas vidas. É Ele que dá os atributos, é Ele que dá a capacidade. Paulo escreveu, disse: a nossa capacidade vem de Deus. É tudo dele. É para Ele, e com Ele, e nele, e nada que foi feito se fez. Tudo que Paulo escreveu também, e nele nós existimos, nele nós movemos, nele nós respiramos, então é tudo para Ele. E a gente começa, então, agradecendo o nosso querido presidente aí da Câmara, né, que, inspirado pelo Senhor, trabalhou, né, a nossa digna prefeita com seu esposo, fez todas as correrias para estar aqui neste momento, adorando ao Senhor. Louvado seja a Deus eterno. E o nosso querido pastor Tiago, representando todos os nossos nobres pastores de todas as presidências, que Deus seja louvado. Aos meus queridos e amados companheiros pastores que comigo trabalham, a minha querida esposa, né? Entre namoro e casamento, 51 anos, que a gente vive junto, conversando, trocando ideias, amando, louvando. E, às vezes, de quando, uma discussãozinha também. Mas louvado seja o nome do Senhor. E essa representação da igreja aqui tão linda, junto conosco, para adorar a Deus. E, neste momento, olhando aqui para o Cláudio, é Cláudio, né? Cláudio, uma das pessoas que nós ganhamos para Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E, mais uma vez, irmão, tem que destacar a onisciência de Deus. A onisciência de Deus é fantástica. Por isso que ele diz no seu salmo: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O que eu vou dizer para vocês agora, vocês vão desfrutar do operar de Deus. No dia 15, os irmãos tinham marcado para celebrar os nossos 75 anos. Essa diretoria, composta com toda a membresia do campo, preparou, alugaram lá a terceira idade para fazer janta, distribuíram o convite, fizeram tudo bonitinho, mas o pastor José Wellington, com a irmã Marta, a nossa deputada, estava preparada para vir, e nesse dia era o aniversário do pastor do Wellington. Nós fomos a São Paulo, e ele disse, conversando primeiro com o pastor Marcos de Miranda, depois chegou: pastor Pedro, eu posso mudar a data lá no seu aniversário? Porque esse dia eu quero almoçar com meu pai, que é meu aniversário. Eu disse: sem problema.
Mas o porquê que eu estou falando isso, queridos? Que vou chegar na data do dia 17 da senhora aí, como chama? A Edilei, no dia 17, que é o dia dela também, que é o dia do Paulinho, né? Irmãos, a gente mudou para o dia 16. Acontece que o dia 15, nós tínhamos como membro a irmã Emília Chiconello, 96 anos, uma matriarca da evangelização, de implantação de igreja nesta região. E nesse dia o Senhor a recolheu às 6h15 da manhã, para vocês verem como Deus tem a coordenação e Ele trabalha tudo. Por isso que eu digo, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, no dia 15, nós vamos fazer os cultos, as homenagens fúnebres para a irmã Emília, que partiu para a eternidade. Ficou o dia 16, nós vivemos um momento muito gostoso ontem com a membrazia da igreja, e hoje, dia 17, que Deus também reservou a agenda, cujo a senhora é participante, o senhor é participante, e nós estamos todos juntos. Quanto ao nosso trabalho, queridos, eu apenas vou fazer a citação, até já aproveitando, pedindo oração, e ao todo o povo que está nos acompanhando por todo o sistema, do nosso Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 12, ele quer gerar pessoas espirituais. Ele disse a Abraão, sai da tua terra, e eu vou fazer de você uma bênção. E em ti, Abraão, será abençoadas todas as famílias da terra. Então, queridos, sempre quando o homem dá lugar a Deus, acredita no Senhor, este homem, esta mulher, vai ser um canal de transmissão de bênção para as pessoas. E quando nós damos lugar a Deus, Ele nos capacita através do seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem os seus atributos, seus adjetivos, que um deles é temer ao Senhor. O segundo é o espírito de inteligência que Ele dá ao homem e coloca no homem. O terceiro é o espírito da sabedoria que Ele dá. O quarto é o espírito do conselho, faz o homem ficar inteligente e vai entendendo. O quinto é o espírito da fortaleza, ele reveste o ser humano de capacidade, de autoridade perfeita, de coragem para enfrentar qualquer tipo de situação. O espírito de fortaleza. Nas dificuldades do emaranhado, ele dá o espírito de conhecimento. Você consegue trabalhar com todas as adversidades com o espírito de conhecimento. Conhecer mais a Deus, o espírito de temor e de tremor ao Senhor. Então, neste momento, eu quero fazer uma oração agradecendo a todos vocês, mais uma vez agradecendo aí o Paulinho, por sua equipe, todos os vereadores, pastor Edinho, né, como vocês disseram, e aos queridos representantes aqui da Assembleia de Deus que vieram acompanhar o seu pastor. Para este momento, queridos, como diz Paulo, em todo lugar, vamos levantar as mãos ao céu e adorar o que vive e reina para todos sempre. Amém? Bom, eu não sei se pode, né? Mas se já pode fazer oração para os aniversariantes, vocês vêm para frente. Ou tem um horário certo? Na sequência? Amém. Então, vamos fazer oração, queridos. Vamos agradecer ao Senhor. Querido e eterno Deus, em cuja face andamos. Querido Deus, eu quero te agradecer, te adorar. Por quê? Antes do dia 7 de outubro de 1050,
segundo o Salmo 139, o Senhor já conheceu todos estes dias, todos esses tempos, preparou toda esta data, preparou as pessoas. Aliás, bem antes que as pessoas nascem, o Senhor já sabe até o nome, como no caso de Ciro, muitos anos antes dele nascer, o Senhor usou o profeta Isaías para dizer que Ciro seria o seu ungido, e seria o homem, o rei, que ia abençoar o seu povo. Então, o Senhor sabe, antes de nascer, o Senhor conhece o nome, o Senhor conhece o tempo. E por isso, nesta noite, eu estou glorificando o teu nome, exaltando o teu nome pelo Espírito Santo, que nos guia, que nos ensina a verdade, e nós queremos te louvar e te adorar. E de tudo que os teus servos e as tuas servas falaram, pertinente à minha pessoa, à pessoa da minha esposa, dai-me graça, Senhor, para cumprir até o último fôlego dos meus pulmões, no nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Neste momento, partimos para o encerramento desta sessão solene. Como eu sempre falo, as homenagens em vida sempre trazem algo diferente, inesperado, mas que vem de dentro, vem da alma, é espiritual. Então aqui fica o nosso agradecimento a todos, especialmente ao nosso homenageado, pastor Pedro Barbosa e toda a sua família. Dizer também, pastor Pedro Barbosa, eu sou assim mesmo, gente. Eu gosto de brincar com as pessoas que eu me sinto em casa. Fiz uma viagem recente, Eduardo Vidal com o pastor Pedro Barbosa, pastor Divan. Quem estava mais lá? Estava lá, ó. Como é que... O Ezequiel e o pessoal, o Felipe. E na volta eu caí na inocência, prefeito, de perguntar assim, ó, vocês têm umas histórias assim para me contar? Gente, eu não tô dormindo até hoje ainda, tô... Mas brincadeiras à parte, é muito gostoso aqui a sessão, nós estamos terminando. Aí todos vão poder entrar aqui no plenário para tirar fotos com os nossos homenageados e tudo mais. E nesse momento, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão solene. E, pastor Pedro Barbosa, acredite se quiser, eu, a prefeita, nós temos ainda mais um compromisso essa noite ainda. E o Daniel está aqui, acompanhando a gente aqui. Tem mais um ainda, Daniel, mas nós vamos dar conta. Gente, obrigado a todos, parabéns ao nosso homenageado, parabéns a todos os presentes. Pastor Edinho, muito obrigado, viu? Valeu, gente, obrigado. Atenção, pessoal. Informação com responsabilidade você encontra aqui.